Irmãos, esse mês de novembro nós vamos estar falando sobre salvação. É um tema, como os demais que nós temos abordado, um tema bastante amplo, né, sobre salvação. Hoje eu queria me ater apenas em alguns pontos aqui sobre a salvação. É, o que me trouxe, né, quando eu buscava a Deus sobre essa palavra, é algo que nós nunca devemos perdermos, que é o nosso primeiro contato com Jesus, né? Quando nós conhecemos pela primeira vez Jesus na nossa vida, que muitos têm se esquecido, muitos têm deixado envelhecer, colocado de canto, guardado na gaveta, né, no depósito e perdido. Mas possamos trazer à memória, irmãos, né, os primeiros contatos que tivemos com o nosso Senhor Jesus e como estamos hoje, né, depois de algum tempo, né? Alguns aqui fazem um ano, outros 4 anos, alguns 20 anos, né? Independente do tempo que você conheceu a Jesus, outros nasceu na, no berço evangélico, glória a Deus por isso. Eu creio que as pessoas também que nascem no berço evangélico, em algum momento da vida, Presidente Fonseca, ela tem um encontro com Jesus. Jesus se ele apresenta para essas pessoas. Queria, os irmãos ainda sentados, irmãos, os irmãos abrissem as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Aleluias. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra. Os irmãos podem permanecer sentados mesmo. Diz assim a palavra de Deus: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e eu e, e com ele cearei, e ele comigo, né? De novo. É o 20 mesmo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Você se lembra, né, de a primeira vez quando Jesus bateu na porta do seu coração, quando Jesus ele se achegou na sua vida, né? Que momento, em que situação você se encontrava, que te marcou, né? Que fez com que você rendesse, né? Mudasse o teu jeito de pensar e o que te atraiu, né? Como Jesus fez para que hoje você estivesse aqui, o que levou você a decidir, né? De que forma que Jesus, né? Tratou com você para que você decidisse então seguir Ele. Confesso que quando eu buscava a Deus, né, lembrava dos primeiros momentos ali com o Senhor, coisas grandiosas Ele fez, né, na minha vida. Eu creio que não foi diferente na vida dos irmãos, que ficam marcadas, irmãos. De fato, ficam marcadas por toda a vida. E quando nós conhecemos a Jesus, né, e é apresentado o Evangelho da salvação, das boas novas do Senhor, a primeiro momento, né, nós pensamos na nossa dificuldade, nós queremos resolver o nosso problema ali de imediato, né? Ah, eu estou sofrendo aqui com as coisas deste mundo, né? Estou passando por uma tribulação, estou enfermo. E, e Deus foi lá e resolveu. Mas e depois, né? O que acontece? A verdade é que muitas pessoas recebem a bênção, recebem a cura, é liberto da tribulação, da depressão, Deus muda ali, né? Prospera a vida da pessoa e muitas pessoas não permanecem, né? Porque não veio por conta de Jesus. Mas nós, né, que somos os remanescentes fiéis, né? Que nós queremos sempre mais, nós não, nós somos pessoas que buscamos conhecer mais a fundo, né? Tanto é que você está aqui, né? Você é bem-aventurado, culto de ensino, né? Poucas pessoas têm coragem, irmãos, de vir no culto de ensino, de ouvir a palavra de Deus, conforme ela tem que ser falada. Porque hoje é mais fácil a gente ouvir aquilo que agrada aos nossos ouvidos, né? Que
que nos interessa, não aquilo que dói, aquilo que nós temos que ouvir para crescer diante de Deus. Mas nós escolhemos, né? Depois que Deus trabalhou na nossa vida, nós escolhemos conhecer mais quem era esse Senhor Jesus, né? Que nos curou, que nos libertou. E não é fácil, irmãos, porque seguir a Jesus, ter a salvação, não é simplesmente, né? Como os evangelhos sinóticos nos fala, você se arrepende dos pecados, né? Você, depois que você morrer da morte física, você vai mudar de endereço, não vai estar mais aqui nessa terra, vai estar lá com o Senhor. E parece que está tudo bem, né? Muitos lugares hoje, né? Muitas pessoas falam isso para tentar prender, né? Facilitar as pessoas a estar com Jesus, a estar na igreja. Mas a verdade é que isso é muito pouco, irmãos. Porque o Senhor Jesus, né? Pelo que o Senhor Jesus fez e tem feito por nós. Nós já abordamos o tema arrependimento aqui. Vimos que de fato não é tão simples a gente se arrepender, porque, primeiro ponto, nós temos que saber onde que nós estamos errando. Pedir para Deus ter uma oração sincera. E depois a gente querer mudar, arrepender, não querer fazer mais. Mas em contrapartida, além da gente desejar o céu, porque quem não quer, né? Desde os filósofos gregos, eles já imaginavam que o mundo não acabava aqui, que para onde nós iríamos depois, né? Da onde nós vimos e para onde nós iríamos. Já era debatido isso há milhares de anos atrás. Por que não nós, né? Neste século que nós vivemos, também nós não pensamos, porque o tempo aqui passa rápido. Para onde nós vamos depois? Quantas pessoas, né, tentam entrar no céu pela força, né? Pela força das obras, pela força do dinheiro. Quantas forças um homem tem empregado para entrar no céu, mas tem empregado da forma errada. Porque o que Jesus pede, irmãos, além da gente se arrepender, da gente almejar uma nova morada depois que a gente morrer, é a gente ter agora a presença de Deus, ou seja, dentro de nós começar a crescer Jesus. Nós começamos a viver agora uma vida de Deus. Mas como assim viver uma vida de Deus? Já pensou que Jesus como Deus, irmãos? Jesus como Deus, Ele quer crescer dentro de nós. Ele quer que sejamos como Ele. E muitas vezes é difícil, irmãos, a gente querer mudar de ideia. Querer viver aqui nesse mundo somente pensando nas coisas daqui da terra. Mas vamos lá. Assumir a natureza de Cristo não é somente receber o perdão e ir para o céu. Em João capítulo 5, versículo 25 e versículo 26. Em verdade, vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Pensa só, estavam mortos, todos nós estávamos mortos. Mortos espiritualmente. O mundo, ele é um vasto cemitério moral. Hoje as pessoas, elas não querem ouvir a voz de Deus. E Jesus, ele veio para trazer vida. Mas hoje as pessoas, elas preferem ter a sua vida, né, do jeito que vivem, está bem, não quer abrir mão do pecado. Eu estou na igreja, as coisas estão indo bem para mim, está tudo certo, né? Eu não fico doente, estou bem empregado, minha família está tudo bem. Mas nós não sabemos, irmãos, a hora que a trombeta soará. Nós não sabemos o momento que Deus chamará a nós. E nós ficamos presos aqui, de tempos em tempos, né? Deus, perdoa os meus pecados, Deus.
e fica ali não buscando crescer diante de Deus. E sendo que Deus, ele já tem falado pela sua palavra, aleluia, para nos vivificar, para nos tornar vivos novamente. Para que enquanto nós fecharmos os nossos ouvidos, né, para Deus, para que o Espírito Santo tem falado nas igrejas, né, usado a vida dos irmãos, Deus usado a vida falando de diversas formas para conosco, e nós temos endurecido o nosso coração, e não querido ouvir, e continuarmos mortos espiritualmente, aí não tem como. Mas se nós começarmos a abrir o nosso coração, Deus, eu quero, Senhor, ser salvo, mas eu não quero simplesmente, Senhor Deus, toda vez estar me arrependendo, principalmente desse mesmo pecado, Senhor Deus. Ou seja, Deus quer levar a gente para novos estágios, possamos nos desligar mais aqui deste mundo, começar a ter mais contato com Deus, ter essa natureza de Deus, isso que Ele quer para nós, ter ser a semelhança do Senhor Jesus, que Jesus comece a crescer dentro de nós. Aleluias. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. E todo mundo jaz no maligno. Como é difícil, irmãos, se nós não estamos buscando almejar ter essa virtude de Deus dentro de nós. Buscarmos ser essa semelhança de Deus. Viver como o Senhor Jesus determinou para que vivêssemos. Porque Ele, como homem, Ele passou pelas dificuldades aqui na terra, já preparando para nós, irmãos, um novo recomeço, uma restauração da nossa vida. Mas muitas vezes nós não entendemos, porque o mundo, ele atrai pessoas. De fato é que poucas pessoas têm se interessado neste crescimento espiritual. Poucas pessoas têm buscado deixar Deus crescer dentro dela. Aleluia, é mais fácil afastar Deus, né? Deus, eu só quero que o Senhor esteja dentro de mim quando me aprove. Quando eu quiser, somente nos dias de culto, somente quando eu for orar. Ah, Deus, mas eu oro pela madrugada. Então, somente de madrugada, Deus, o Senhor pode estar comigo, mas ao resto do dia, ao decorrer do dia, não. Que possamos, todo o tempo, irmãos. É claro que nós não entendemos e nós não nascemos prontos, né? Quando nós aceitamos a Jesus e a salvação, ela está disposta para nós. Mas, como nós, seres inteligentes que Deus nos deu, a inteligência, nós temos que começar a buscar mais sobre a salvação. Não ficar mesmo sempre no mesmo pensamento. Porque estamos dotados de faculdades mentais. E Deus, Ele quer que nos cresçamos espiritualmente. Coisas que os anjos não têm. Mas Deus, Ele está preparando para nós, né? Ele está preparado para nós. Coisas grandes, né? Que nós ainda não experimentamos. Mas todo mundo, né? Todo mundo, já diz a palavra de Deus em João, 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Olha que coisa boa, né? Deus agora nos escolheu, porque antes estávamos lá. E Deus nos resgatou, Jesus conseguiu nos atrair, mudando, né, o nosso jeito de pensar, a nossa maneira de viver. E até a gente recomeçar, então, essa restauração do ser novamente, do ser espiritual, porque estávamos mortos, né? Nós vivíamos como curso deste mundo, o que era falado, né? O que a sociedade, que a mídia, né, pregava, nós colocavam como verdade, nós seguíamos aquilo que eles pregavam. E nós não queríamos saber de Deus, simplesmente pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Vivíamos cegos espiritualmente, mortos espiritualmente. Mas Deus, Ele foi lá e nos deu essa restauração para cada um de nós. Olha que coisa boa, agora nós fazemos parte deste povo de Deus. O povo a qual pode cada dia ser melhor ainda.
né? Cada dia ser melhor ainda. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, pelas quais, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, se não for a natureza divina dentro de nós, irmãos, aleluia, a corrupção já está aí. Quantas pessoas têm deixado de se corromper porque não têm buscado a natureza divina para si? Aleluia, o que tem, aleluia, retardado, aleluia, esse crescimento de Deus dentro de nós? Será que é o comodismo? É a preguiça espiritual? Será que são os pecados, são os manjares que tem cada dia se apresentado para nós? É a perseguição, é a luta? O que tem retardado o crescimento espiritual? Aleluias, essa natureza divina dentro de nós. Porque quando começamos a ser mais terrenos e deixamos mais essa natureza crescer, aleluia, ficamos mais distante de Deus. Aí nós não entendemos porque quantas coisas nós passamos, aleluia, e porque aquilo atrapalha tanto a nossa vida. Porque hoje o mundo ele prega contra Deus. E Deus ele quer que nós afastemos das coisas do mundo, pelas quais a corrupção há no mundo. Quantas pessoas, aleluias, que bom é nós fazermos parte deste povo, irmãos. Porque hoje, muitas pessoas tendo o seu Deus como dinheiro, seu poder, seu status, a sua inteligência. Muitas pessoas que dificilmente, aleluia, conhecerão Jesus pela sua arrogância, pela sua prepotência. Aleluias. E nós, como um dia Deus nos preparou esse privilégio, irmãos, de poder nos arrepender, de poder, aleluias, ter essa natureza divina, irmãos, deixar Ele crescer dentro de nós. Sermos como Jesus, aleluias. Além de nós arrependermos, irmãos, olha só a grande responsabilidade agora. Além da gente arrepender dos nossos pecados, buscar a santidade, né, como já foi falado, diariamente. Agora nós temos que buscar ter essa natureza divina dentro de nós, parecermos mais com Jesus. Será que você tem se parecido com Jesus? Ou será que você tem descido da cruz facilmente, né? Às vezes você está no trânsito, você é fechado, alguém toma a sua vaga e rapidinho a gente já fica irado. Quantas coisas, irmãos. Aí você pensa, mas será que Jesus fazia isso? Pessoa corta o seio, você fica nervoso, nossa, me cortou. Deixa aí, vai, segue faz as coisas no teu tempo, não preocupe com as coisas que o outro fez. E nós queremos ser juiz de tudo, né? Será que Jesus faria desta forma? Eu fico pensando, aleluia, é uma tarefa, né? Dever de casa para nós, irmãos. Tudo o que vamos fazer, vamos buscar o Espírito Santo. Será que Jesus faria isso que eu fiz agora? Ou seja, se Jesus não faria, então você tem que melhorar. Ou seja, a natureza divina, aleluia, ainda não está plena na sua vida, nós temos que melhorar. Porque a salvação, irmãos, ela é uma coisa preciosa que nós adquirimos pelo arrependimento, pela santificação. Mas se nós não buscarmos se parecer com Jesus, se não buscarmos deixar Deus crescer dentro de nós, aleluia, que salvação é essa? Que eu me arrependo quando me convém, né? Domingo é Santa Ceia, então eu vou me arrepender domingo, né? Vai faltar aí 6h59, 59 minutos. Vai começar o culto, vem aqui e me arrependo. Aí, acaba o culto de novo. Ser meros espectadores. É claro, irmãos, que de situações, né, ladrão da cruz que estava lá, não teve um tempo como nós temos aqui de viver uma vida com o Senhor Jesus, né? Era ali no momento de morte.
Mas e nós que Jesus nos resgatou, Jesus nos deu uma nova condição de vida, né? Estávamos mortos, irmãos, agora estamos vivos. Eu não entendi, mas como pode a gente tá morto, mas eu estou vivo, eu estou falando. Porque eu estava morto espiritualmente. Não entendi, irmãos, porque muitas vezes eu entrava em depressão, muitas vezes eu ficava nervoso do nada, muitas vezes perdia, não tinha esperança, só negativismo, pessimismo. As pessoas não queriam ficar perto de mim. Coisa terrível, irmãos, uma pessoa sem consciente. Só cantar vantagem, né? Só achar que ela faz tudo, somente ela, ninguém mais faz nada, ela é a melhor pessoa do mundo. Pessoa prepotente, a pessoa que é o egocentrismo. Ou seja, não tem nada de Deus, não tem nada de Jesus. E Jesus foi lá e mudou a gente, falou assim, não é assim que funciona, meu filho. Acontece situações da nossa vida que Deus nos limpa, Deus nos traz alegria, nos traz esperança. Agora o que Ele nos pede, além da gente se arrepender, além da gente santificar, é se parecer com Ele. É se parecer com Ele, irmãos. Que coisa difícil é se parecer com Jesus, mas Ele pede, irmãos. É a palavra de Deus, né? Vemos em Atos, em João. Aleluias. E nós temos que buscar se parecer com Jesus, buscar essa natureza divina. Deus, eu quero que o Senhor cresça dentro de mim, Jesus. Eu quero que a minha vida seja pautada conforme o Senhor foi, Jesus. Me ajuda nessa situação, Deus. É claro, irmãos, que estamos sujeitos a pecar, estamos sujeitos a errar. Mas que, quanto mais, principalmente você, que eu imagino que a natureza divina cresce dentro de nós, menos a gente vai errar. Porque aí a gente não quer mais saber de nós mesmos, hein? Ainda que você seja prejudicado, ainda que as coisas não aconteçam a seu favor, você já não se importa mais com as coisas daqui de baixo. A gente dá mais ênfase agora à salvação, buscando a Jesus. Vem logo buscar a sua igreja, buscar os teus filhos, Senhor Deus. Aleluias. Ser salvo não é apenas os pecados serem perdoados e a futura mudança de endereço para os céus, porquanto a salvação inclui a participação da natureza divina. Inclui a participação. Nós temos que participar dessa natureza divina. Em Efésios, capítulo 3, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluias. O amor de Cristo, que excede todo entendimento. E o que o amor é capaz de fazer? E o que o amor é capaz de fazer? Ainda que o filho seja ruim, mas a mãe gosta do filho, ela, se acontece alguma coisa com o filho, ela fica doente por conta do filho, mas é o amor que ela tem. Isso é nós aqui na terra. Agora imagina Jesus, que deu a sua vida na cruz do Calvário. Como que é esse amor que excede, irmãos? É incompreensível. Nós temos que começar por aí. Entrar pelo amor de Jesus. Como Jesus resolveria as coisas? Com amor. Muitas vezes nós erramos porque ainda nós não entendemos este amor à luz do Senhor Jesus. Mas que nas nossas orações que possamos pedir para Deus, Deus, eu quero ter esse amor de Jesus que está escrito na palavra, que excede todo entendimento, ou seja, meu entendimento ainda não é capaz de processar tudo isso, Senhor Deus, porque ainda não passei. Mas me ajuda, Jesus. Não é fácil, irmãos. Mas hoje é um culto de ensino, que a gente possa refletir nessas palavras e saber que a salvação, ela não depende, né, nem do meu irmão da esquerda, nem do meu irmão da direita, né, nem do meu pai, nem da minha mãe. A salvação, aleluia, depende das minhas atitudes. Porque Jesus já morreu na cruz.
Hoje nós podemos nos arrepender e santificar nossa vida. Mas que fique, irmãos, para a gente pensar, será que nós temos deixado essa natureza divina crescer dentro de nós? Será que nós temos parecido mais com Cristo hoje do que ontem? Será que as pessoas têm visto Cristo nas nossas vidas? Será que quando nós estamos decidindo alguma coisa, aleluia, será que Cristo está nas nossas decisões? Ou nós temos decidido por nós mesmos, aleluia, segundo as nossas faculdades mentais? Ou será que temos buscado o Senhor Jesus, pela natureza pela sua natureza, Jesus, divina? Eu quero que o Senhor me ajude a decidir para que essa mesma natureza que o Senhor faria, eu quero que essa natureza esteja dentro de mim, Senhor. Aleluias! E Deus concederá para nós. Em João capítulo 1, versos 12. Mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. O receberam. Que coisa boa é receber, né? Recebemos Jesus e nos tornamos filhos de Deus. E Deus, quando Ele ora para a gente, será que Ele está vendo Jesus em nossa vida como filho? Porque fomos adotados por Jesus, né? Jesus morreu e agora por Jesus somos recebidos diante de Deus através de Jesus, como filho. Mas Deus tem visto Jesus, olhado e falado assim, peraí, Jesus está aqui, o pastor Giovanni está aqui. Deixa eu ver se está muito diferente aqui. O que ele tem feito, né? Para aparecer mais com Jesus? Ou está desentoando muito, né? Está destoando, né? É a palavra. Está destoando muito. É claro, irmãos, que quando chegarmos nessa estatura de varão perfeito, não estaremos mais aqui. Mas Deus está vendo o nosso sacrifício. Deus está vendo o nosso esforço para parecermos com Ele. Então saiba que isso é uma responsabilidade nossa. Além do arrependimento, da santificação, agora buscar a natureza divina, se parecer com Jesus, né? Que isso fique gravado no coração dos irmãos. Gravado. Porque arrepender, eu me arrependo. Pequei, né? Me arrependi. Mas depois, que jeito que eu vou continuar caminhando e vivendo a vida? Louvado seja o teu nome, Jesus. Em 1 João, capítulo 3, versos 9. Aquele que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, ou outras em traduções, e permanece no pecado, né? E não pode pecar, ou não permanece pecando, né? Em outras traduções. Porque é nascido de Deus, ou seja, a semente é a palavra de Cristo. Se nós somos nascidos agora em Deus, então nós não podemos ficar mais pecando e permanecer no mesmo pecado. Mas que coisa, se continuarmos pecando no mesmo pecado parado, é como se nós não tivéssemos nascido de novo. Então, nós não nascemos espiritualmente. Mas quando nós nascemos em Deus, aquilo que eu fazia já não faço mais, porque o pecado agora traz repúdio, né? Aquela velha natureza, quando eu olho e penso, traz náuseas, vamos dizer assim, né? Para a minha vida, eu não quero mais, porque a presença, a natureza divina de Jesus dentro de mim, ela é maior do que tudo isso. O Espírito Santo, aleluia, que traz a palavra de Deus dentro do meu coração, aleluia, me convence que agora esse nascer de novo é uma coisa gloriosa. É coisa que não existe, que você não acha em lugar nenhum. Somos escolhidos e selecionados por Deus e podemos participar das coisas espirituais com Jesus. Quais são as experiências
espirituais que temos tido com Jesus, deste novo nascimento? Será que temos almejado essas experiências com Deus? Será que temos observado Deus neste novo nascimento? Quais são os frutos desse novo nascimento? Ou será que a procrastinação, né? Depois eu penso nisso, deixo isso para depois, né? Pensar isso depois. E não me evoluo na presença de Deus, não tenho me evoluído na presença de Deus. Estou no comodismo espiritual. Mas que Deus e o Senhor Jesus nos ajude, irmãos, a sair do comodismo, desse marasmo espiritual, né, dessa madorna, que possamos nos levantar, aleluias. Sou nascido de novo, Jesus, né? Eu não quero mais viver neste pecado, viver pecando, Senhor Deus. Eu quero agora, Senhor Deus, continuar ouvindo a sua voz, para que eu não viva morto espiritualmente, mas que eu fique vivo espiritualmente, Deus. Deus, eu quero começar, Senhor, a partir de hoje, começar a observar mais este mundo espiritual, Senhor, ver o que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor, na minha família, Senhor Deus. Deus, começar, Senhor Deus, a sentir mais salvação, mais concreta, Senhor. Porque as coisas eternas, irmãos, nós não precisamos morrer fisicamente para começar a ter experiências eternas da salvação. A palavra nos garante que quando agora nós morremos para este mundo, nós começamos a viver espiritualmente, a participar com Cristo, aleluia, da sua ressurreição, aqui ainda em vida. Porque nós ainda não estamos, aleluia, tendo essas experiências. Deus quer nos revelar coisas profundas, irmãos. Aleluia, a salvação não é simplesmente, aleluia, chegar ao momento da morte, aleluia, e a gente se arrepender. Era bom se soubéssemos, né, o dia que iríamos partir, para a gente, mas ninguém sabe, irmãos, o dia e a hora. Ninguém sabe o dia e a hora que Jesus retornará. Mas enquanto isso, será que nós temos feito a vontade de Deus? Aleluia. Levando o nome, a presença dEle. Porque quando nós falamos, pregamos a palavra de Deus, Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. De fato, muitas pessoas, elas recebem, né, a palavra, porque eu falo a palavra de Deus. Mas, e as minhas ações? Será que tem pregado? Será que o meu jeito, o meu modo de viver, a natureza de Deus está na minha vida? Como tem sido a minha natureza? Será que as pessoas têm recebido Deus através de mim, das minhas ações, das minhas atitudes, das minhas decisões? Porque quando temos a natureza do Senhor Jesus, muitas pessoas são abençoadas por isso. Muitas pessoas. Aleluia, da mesma forma que os discípulos, os apóstolos operavam grandes milagres e maravilhas, assim não é diferente comigo e com você. Nós temos que começar, aleluia, neste século, onde muitas igrejas, muitas pessoas não têm dado valor mais sobre os milagres e os poderes de Deus, irmão, sobre as coisas sobrenaturais, mas vamos como os fiéis, né, como uma igreja remanescente, começar a buscar mais a isso, irmãos, essa espiritualidade, estar mais perto de Deus. Além da gente se arrepender e a gente santificar, a gente começar agora a parecer mais com Deus, com o Senhor Jesus, a deixar mais essa natureza de Deus, aleluia, essa virtude do Senhor crescer e ser mais dentro de nós, para que outras pessoas possam olhar e falar assim, ali está um povo diferente. E Deus, eu creio que em nome de Jesus, aleluia, as coisas começarão a acontecer. Porque eu acredito que o mesmo Deus que operava, Ele opera hoje. É nós que acomodamos com a situação. É nós que muitas vezes não queremos parecer com Jesus. Nós queremos decidir por nós mesmos. E nós não queremos, aleluia, ter a natureza de Deus dentro de nós. Mas que a partir desta noite, que fique mais essa responsabilidade para cada um de nós. Aleluias. Além da gente se arrepender, a gente santificar, agora nós temos que buscar essa natureza divina dentro de nós. Dentro de nós. Nós vamos ver o poder de Deus neste lugar, nesta casa de oração. Nós vamos ver o poder de Deus dentro da nossa casa, da nossa família,
nós vamos ver o poder de Deus no nosso trabalho, aleluias, para onde nós fomos, aleluias, porque nós fazendo isso, irmãos, nós não estamos fazendo para nós mesmos, nós estamos fazendo para Deus, porque Jesus fez para Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que possamos entendermos, que Deus nos ajude, aleluias, a se parecer mais com Ele, se parecer mais com Jesus. Esse é o nosso desafio. Amém? Os irmãos querem receber essa palavra? Amém? Louvado seja o nome do Senhor.